Fala aí pessoal, tudo certo? Direto da Vila Belmiro, como vocês podem ver, porque hoje teve a apresentação do David Washington, né? David apresentado inclusive com o Giovanni Messias, né? Ídolo do Santos. E bom, o David um pouquinho nervoso para falar, né? É um menino, é bem, como é que eu posso dizer? Tá na cara dele mesmo, né? Tipo um jeitão ainda de molecão e tal, mas é um jogador de muita qualidade, a gente sabe, né? E acho que entre as principais coisas até que ele fala, inclusive na minha pergunta ele até meio que não respondeu tanto sobre o que ele aprendeu, né? Ele fala mais de experiências, mas em outro trecho da coletiva ele fala, né? Eu aprendi muito em posicionamento, principalmente na velocidade, que o jogo é mais rápido e tal. Eu vou tentar colocar aqui, né? Depois até vou colocar minha pergunta também e tentar pôr a resposta dele para outra pergunta. Eu acho, não sei. Se não for, eu até peço desculpa, mas eu acho que foi na pergunta do Wagner Frederico que ele corrige isso. Enfim, vou colocar aí, vocês veem, daqui a pouco a gente volta para falar. David, boa tarde, Giovanni, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Eu sei que foi um período curto, você acabou jogando só 3 vezes no profissional lá do Chelsea, né? Mas o que você acredita que aprendeu já nesse período no futebol inglês, né? Que você pode se adaptar de volta aqui no Brasil? E já emendar uma segunda, se você me permite. Você acha que acabou saindo cedo aquele ano? Obrigado. Boa tarde. Foi uma experiência enorme eu ter 2023 mesmo. Mas que nem eu falo, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Para mim ter saído naquele ano, tudo foi um planejamento de Deus. Eu queria continuar no Santos, mas também, que nem eu falei, no último dia tive uma oração, rezei, falei com meus pais, falei com todo mundo e tive a chance de ir pro Chelsea. Então, escolhemos todo mundo junto, rezei, Deus falou comigo e fomos pro Chelsea ali. Foi uma experiência enorme, tive com grandes jogadores, um deles, um ídolo brasileiro, que é Thiago Silva. Tive muita sorte de poder trabalhar com eles e ganhar essa experiência enorme que eu tive na minha vida. David, Felipe Noronha, eu vim de Santos, boa tarde ao Giovanni também. David, você jogou bastante no sub-21, né? No 23 do Chelsea, jogou bastante nesse time. Você sente que isso talvez possa ter atrasado um pouco alguma evolução sua? Ou, por outro lado, o que você traz de evolução, que você aprendeu podendo jogar na Inglaterra? Outra coisa, quando você saiu, você fez que nem o Neymar, né? Escreveu na parede, no caso do CT, sobre ir e voltar. Você contou para ele isso? Você falou sobre... Não teve essa coragem? Não. Ainda não tive essa coragem, não. Mas... cara, foi uma experiência enorme lá. Como eu falei, eu estava treinando com o profissional do Chelsea e descia quando não jogava algum jogo. Então... foi uma experiência enorme, como treinava com os caras e jogava com a base. Lá o jogo é diferente, um jogo mais rápido, então é diferente, sabe? Tipo assim, o jogo de lá com o jogo daqui. Então, juntar esses dois e trazer aqui o meu futebol, é isso que eu quero mostrar pro Santos. Como eu disse, ele acabou na primeira, ele não respondeu tanto, ele falou mais de experiências, né? Cita o Thiago Silva, que estava lá no Chelsea na época, claro. Mas é interessante prestar atenção, né? Como na pergunta do Noronha, inclusive, ele responde sobre como é que eu posso dizer? O Noronha pergunta até se atrasou a evolução dele, se achava que atrasou, né? E ele fala, não, eu aprendi e tudo mais, né? Jogou um campeonato muito difícil, um campeonato mais rápido, e realmente a gente sabe que é um nível físico diferente da Europa, mas claro, tem que pontuar que lá era o sub-21 que ele estava atuando, né? Ele só atuou 3 vezes no profissional. Enfim, acho interessante ele citar essa parte da experiência, apesar de achar uma situação também meio óbvia até, né? Claro que nem todos, infelizmente, nem todos os atletas que vão pra lá aprendem, né? Tem essa consciência. O David parece que aprendeu, a gente espera que sim, claro. Mas ele já sempre foi um jogador de muita capacidade no geral, né? O cara, ele é um centroavante, por exemplo, que consegue sair da área, tem boa movimentação e tal. Isso é muito valorizado lá fora.
E como a gente até cita, claro, eu não assisti os jogos dele no Sub-21, né? Mas a gente cita no vídeo de apresentação até dele, de contratação dele, muitos gols, assistências que ele deu, em questão de números, parece que ele se manteve sempre muito participativo, até porque era a característica dele. Artilheiro da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 também, né? Então, acho que mostra que um jogador que sempre tem... e ele fala até isso, né? Em algum momento da entrevista, mais pro final, não tem como eu parar de aprender, né? O jogador tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, melhorando algum aspecto. Muito interessante que ele pense assim, inclusive. Mas eu acho que o que é bem válido para falar a gente recebe um atacante que, mesmo com pouca idade, pega uma experiência legal. Claro, o interessante era ele ter mais uma experiência no profissional, né? Uma experiência de ter jogado mesmo, de ter participado mais, não só de concentração e treinos também, que claro, é importantíssimo. Mas de qualquer forma, sigo achando que vai ajudar muito, vai ser uma peça aí de grande qualidade. Até ele fala sobre os treinos, até estou planejando o vídeo aqui, talvez para amanhã de manhã do treino aberto de hoje, né? Mas é bem interessante também ver ele falando sobre o contato dele com o Neymar e tal, o ídolos, enfim. Sobre jogar com 2 centroavantes, ele cita também isso que ele foi perguntado. Ele fala um pouquinho da concorrência, né? Mas ele fala também que não seria problema jogar com o Tiquinho, até porque ele já jogou com outros centroavantes na base mesmo, não sei, lá no Chelsea. Na seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano, em alguns momentos também, né? Jogar com 2 atacantes mais móveis. Mas muito interessante. E eu também acho, até no vídeo... Cara, qual foi o vídeo? Foi do Tiquinho mesmo, do próprio Tiquinho. Porque ainda naquela época ainda não tinha confirmado o David. Eu coloquei o Campinho, dei como exemplos, né? O Tassiano, o Luca mesmo. O David, se talvez fosse chegar. Mas ele fala que pode jogar os 2. Então, de repente, talvez até coloque um Campinho aqui também. Talvez tenha como sim jogar os 2 em algum tipo de formação. A gente tenta colocar, mas eu acho que é bem... É bem possível. É bem possível. Tem essa chance sim de jogar David e Tiquinho. Claro, não só os 2, mas talvez fazendo os 2 com 2 pontas em momentos tipo mais de desespero, ou o próprio David um pouco aberto também, acho que tem essa possibilidade em alguns momentos, até porque quando entra o Tassiano, por exemplo, pela direita, ele não é um cara velocista e tal, né? O David também não é um velocista, apesar de ser bem mais rápido que o Tassiano, claro, bem mais ágil, mas é uma possibilidade, é uma hipótese. A minha conclusão no geral é um atacante muito versátil, eu não vou falar completo, mas é quase um atacante muito completo. E acho que foi uma bela ideia aí essa contratação. E até, né, na minha pergunta também ele cita, né, ele responde, vocês viram, sobre ter saído cedo. Eu gosto quando ele fala da pipa, né? Ele fala, tava empinando pipa, depois ele responde mais tarde, né? A mesma pergunta, mas ele responde, falando, tava na concentração empinando pipa, recebi tal, um negócio do Chelsea. Molecão de tudo, né? Mas é bem interessante que a impressão que me dá é que ele realmente não queria sair, mas a oportunidade veio. A direção forçou um pouquinho para isso, né? A direção anterior. E acabou indo, até porque, no geral, se ele para e pensa... Se você para e pensa, pô, um Chelsea, né? Um clube bilionário, sei lá quanto de dinheiro tem, vocês sabem. Hoje é bagunçado, mas vem de uma sequência aí de títulos, né? Nos últimos anos, e bons times. Nesses 2 últimos, nem tanto, mas... Você vê uma oportunidade dessa, realmente parece uma boa, né? Enfim, então entendo completamente. Eu não culpo ninguém pela saída dele, a não ser a direção anterior. Mas que bom que ele vai ter esse tempinho aí pra retornar e a gente torce muito pra que ele vá bem. Tá ventando um pouquinho porque tá ventando na Vila, claro, e o suporte balança um pouquinho, mas é isso. Amanhã a gente volta provavelmente com um vídeo do treino aberto, vamos falar algumas coisas aí que eu tô pensando. E aquele vídeo dos afastados também pretendo fazer. Valeu, pessoal, até a próxima.